Nas terras altas de Kravezerica, esta é provavelmente a última vez do ano que o sol de outono irá iluminar as colinas com este tom rico e avermelhado. À sombra da recém-restaurada Igreja Católica, as crianças da escola mantêm-se quentes, jogando futebol. A renovação desta igreja medieval é mais do que um simples restauro, é um símbolo, uma fonte de orgulho para os habitantes desta região do Kosovo. É um sinal de que o secular pulso de ferro do Islão e do comunismo chegou ao fim. As famílias que, sob ameaça de perseguição e morte, tinham de ocultar a sua identidade cristã, podem agora viver a sua fé abertamente. Atualmente, as crianças podem aproximar-se do Padre Robert, o pároco, e preparar-se para a primeira comunhão sem medo. A aldeia de Kravezerica pertence ao município de Malizevo. É uma região pobre e muitos dos seus habitantes trabalham no estrangeiro. Os que ficam mal conseguem sobreviver. No entanto, apesar da pobreza, os habitantes orgulham-se da sua hospitalidade generosa. A visita do novo pároco é uma grande honra para cada família. Acompanhado por religiosas, o padre Robert visita a casa de Imer Bitucci. Recentemente, Imer recebeu o sacramento do batismo e em breve os seus filhos também serão batizados. Meu pai disse-me que em tempos fomos todos católicos e é isso que eu agora sou. Vivi na Eslovénia durante 20 anos e lá sempre frequentei a igreja. Nenhum dos meus colegas de trabalho tinha problemas com isso. Vieram todos ao meu batizado. A família de Imer, tal como a maioria dos habitantes das regiões montanhosas do Kosovo, pertence a uma comunidade clandestina conhecida por criptocatólicos. Os albaneses kosovares chamam-lhes Ladjrami, ou camaleões. Este fenómeno nos Balcãs data do século XV, quando esta zona caiu nas mãos do Império Otomano. Incapaz de resistir à pressão e ao terror impostos pelos turcos, a maioria dos albaneses kosovares converteu-se publicamente ao Islão. Contudo, alguns deles, nas remotas aldeias das montanhas, na intimidade dos seus lares, continuaram a praticar a fé católica. Nunca perderam a esperança de que um dia conseguiriam voltar a atravessar publicamente o limiar da igreja sem medo de represálias. Jadja Drancoli, professor na Universidade de Pristina, explica o contexto histórico deste fenómeno. O criptocatolicismo manifestava-se mais ou menos numa fórmula exterior, não da essência, mas apenas para atenuar os impostos sectários, os distúrbios, a violência, etc. Os que mudaram para o criptocatolicismo ainda aderiram aos ensinamentos da Igreja e participavam na liturgia, mas de forma clandestina. Não o podiam fazer publicamente. Ismet Sopi é da aldeia de Lampudznik, no município de Drenica. É jornalista e proprietário de uma estação de rádio local. Tal como muitos criptocatólicos, tem orgulho nos seus antepassados que, apesar do terror turco, se mantiveram firmes na fé cristã. Para nós criptocatólicos era comum praticar o Islão e a fé católica em casa. O Islão propagou-se principalmente através das mulheres muçulmanas que casaram na nossa cultura, que fora católica desde que me lembro.
Nas nossas casas tínhamos conhecimento da celebração do Natal, da Páscoa, da Assunção e das outras grandes festividades. Acendíamos velas, benzíamos-nos e rezávamos. Naturalmente, celebrávamos o Bairam. Celebrávamos o Natal e a Páscoa de forma mais simbólica. Os funerais eram orientados pelo clero islâmico. Neste sentido, a fidelidade e dedicação do povo albanês à Igreja Católica nunca foi quebrada. O bispo Dode Gregi comenta estas profundas raízes históricas. Podemos dizer que a Igreja Católica no Kosovo é uma igreja apostólica. A Igreja de São Paulo e o povo albanês são bíblicos. Jer mi znamo da je Sveti Pavao u Rimljanima pisao da je on propovijedao evanđelje do Ilirikuma. Sabemos que São Paulo escreveu aos Romanos, pregou evangelhos ilíricos e assim conduziu-os até à Bíblia. Os albaneses eram fiéis à Igreja Católica, eram fiéis aos ensinamentos apostólicos até à chegada dos turcos. Bili su vjerni apostolskom predavanju sve do dolazaka Turaka. A partir do século XVI e principalmente depois do século XVII, houve uma islamização do povo albanês, de modo que Maria mudou de religião. Apesar desta situação, embora tenham mudado para o Islão, nunca abandonaram a fé católica. Oni, iako su prešli na Islam, oni nikada nisu se odrekli nas. O período da islamização do Kosovo durou 3 séculos. Um segmento da população conseguiu resistir e de um pequeno grupo nasceu a Igreja Católica, atualmente com 65 mil fiéis. – 47 sacerdotes e mais de 100 religiosas espalhadas por 24 paróquias em todo o Kosovo. A Igreja está a viver um crescimento dinâmico, com o maior número de vocações da Europa. A maior concentração de católicos no Kosovo é em Dakovica, uma pequena vila na região ocidental do país. Um dos momentos mais marcantes da paróquia acontece no dia de São Paulo, padroeiro. Os fiéis reúnem-se todos os anos neste dia a fim de celebrar o santo e o início da cristandade com uma procissão e missa. Depois de tantos anos nas catacumbas, estão felizes por já não terem de esconder a sua fé. A vida da Igreja Católica mudou aqui em 1999, porque começou uma nova época em que os fiéis podiam expressar livremente a sua fé. Podiam rezar sem medo e ser representados abertamente nos média. Podíamos relacionar-nos abertamente com os nossos presidentes e dávamos espaço para crescer o que quiséssemos. Um dos períodos mais sangrentos da história para os albaneses kosovares aconteceu no final dos anos 90. A dissolução final da Jugoslávia teve lugar nesta região. Com
a intervenção da NATO em 1999, a secular intimidação sérvia sobre a maioria de cidadãos albaneses chegou ao fim. Estava então aberto o caminho para a tão esperada independência do Kosovo. Hoje, o Kosovo é um lugar de esperança, num novo e melhor começo. A própria palavra independência é escutada com um sorriso no rosto da maioria dos habitantes do país mais jovem da Europa. Cerca de 2 milhões de habitantes, 90% da área daquela que foi a província autónoma da Jugoslávia, em termos étnicos, são albaneses. O Kosovo tem também a população mais jovem da Europa. Mais de 50% tem menos de 26 anos. Mas não tem sido fácil. Mark Kranjci, professor da Universidade de Pristina, aponta alguns dos principais problemas que afetam todo o Estado. Estamos à espera que a economia melhore. Não temos indústria, foi tudo usurpado e destruído. Há muita pobreza aqui e o desemprego constitui um grave problema. Cerca de 50% da população ativa não tem emprego. Se não há fábricas... Como se pode dar emprego a estas pessoas? Não há empregos para todos na função pública. Para o albanês kosovar médio, este sentido de liberdade religiosa é uma característica fundamental da sua nova identidade nacional. Todas as religiões são respeitadas e eles têm o orgulho de realçar que, embora entre os albaneses haja muçulmanos, católicos e ortodoxos, não houve até hoje nenhum conflito a nível sectário. Durante a Guerra pela Independência, contudo, foi apresentado um Islão mais radical, com influências da Arábia Saudita e do Irão. Na secular coexistência pacífica entre as principais religiões, vieram à tona tensões que se sentiram até na própria comunidade islâmica local. O vice-reitor da Universidade Islâmica, Kemal Morina, explica. O problema de natureza ideológica. Os nossos problemas eram de natureza ideológica. Os nossos filhos chegavam à casa da escola com uma ideologia que era estranha ao nosso povo e à nossa tradição islâmica. Houve situações em que alguns jovens marginalizavam as outras religiões e até os seus próprios colegas muçulmanos, dizendo que as nossas tradições islâmicas, que aqui se têm praticado há 5 ou 6 séculos, não eram legítimas. Os mais idosos e as pessoas da minha geração ficavam estupefactos ao ouvir que a fé que praticavam não era o Islão autêntico. Isto provocou grande consternação entre as pessoas. Este novo conceito de Islão provocou a divisão entre nós e os nossos irmãos ortodoxos e católicos. Isto era inédito nas nossas tradições, quer a nível confessional, quer também nacional. Todas as confissões religiosas deveriam poder viver lado a lado. O Islão, a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa, tal como sempre até aqui tinha acontecido. Contrariamente ao que aconteceu na Bósnia-Herzegovina, onde os wahhabitas influenciaram significativamente os seguidores muçulmanos locais, principalmente nas áreas rurais, no Kosovo não tiveram um grande impacto na vida religiosa e cultural dos muçulmanos albaneses. No entanto, a simples presença e atitude agressiva, no presente, deste movimento minoritário no seio do Islão kosovar, surpreendeu e perturbou os cristãos kosovares. Paške Đuđić, um ourives católico de Prizren, uma cidade no sul do Kosovo, ficou assombrado com estas mudanças. As outras confissões não me perturbam. Se não conseguirmos respeitar a religião dos outros, não conseguiremos respeitar a nossa própria religião. Mas o extremismo perturba-me. Tanto quanto me recordo, e eu cheguei a Prizren quando era criança, não me lembro de alguma vez ter visto uma muçulmana de véu. Essa é uma tradição árabe.
Nunca tivemos problemas aqui, nem os temos agora, mas receio que esteja a ganhar força. Podemos vê-lo por toda a parte. Agora há uma sensibilidade crescente e não entendo quem é que ganha com isto. Para Hamid Skalemdi, um conhecido jornalista publicitário e professor, é também motivo de preocupação. Para mim é triste assistir a tudo isto. Vejo as meninas de rosto e cabeça cobertos. Levámos 100 anos para os tirarmos e agora as raparigas intelectuais chegam assim à universidade onde dou aulas há 12 anos. Uma jovem veio falar comigo com um véu na cabeça. Isto não tem nada a ver com os albaneses nem com a sua cultura. Era fundamental que soubéssemos que se tratava de uma islamização forçada e que os nossos antepassados mantiveram viva a fé à qual nós realmente pertencíamos. A segunda razão era a presença crescente de um islão radical forçado por uma minoria dentro da comunidade islâmica. Queríamos proteger os nossos filhos dessa força negativa. São estas as duas razões pelas quais decidimos falar abertamente da nossa fé. A população maioritária católica no Kosovo tem procurado o encorajamento para o seu renascimento na Igreja Universal. Organizações como a Ajuda à Igreja que Sofre compreenderam a importância de apoiar esta nova identidade católica, em especial para as igrejas como a nova Catedral Católica na capital, Pristina, dedicada à Madre Teresa de Calcutá. Angron Bitucci vê esta catedral como um símbolo especial. Vejo esta catedral como uma semente que foi plantada no nosso país há 2000 anos, durante os quais o nosso povo suportou sofrimentos e sacrifícios indescritíveis. Demasiadas vezes a nossa terra foi encharcada com o sangue do nosso povo, que apenas queria manter a sua cultura, tradição e língua. E agora, dessa mesma terra, precisamente no momento da declaração da independência, a semente germinou na forma desta catedral e começou a crescer para nós como uma coroa de liberdade e democracia. É significativo que a catedral tenha o nome de Madre Teresa, uma das figuras mais importantes do século XX, que, podemos dizer com liberdade, era um evangelho vivo no mundo. Ishte shembulli më I pazakond në shekullin 20 dhe muj me tha lere që ka qenë në ngjillin tokë. Enquanto jovem, perante decisões que iriam mudar o rumo da sua vida, Madre Teresa veio até ao Santuário da Virgem Negra de Letnica. Mergulhada em oração diante da imagem de Nossa Senhora de Letnica, pediu as graças necessárias para o difícil caminho que tinha pela frente. Na véspera da festa da Assunção de Nossa Senhora, o bispo Dod Gregi leva a sua congregação a seguir o exemplo de Madre Teresa neste santuário mariano, que é o maior nesta região dos Balcãs. Aí pedem a intercessão de Nossa Senhora para um futuro de paz, para a nova nação do Kosovo. Queremos ajudar os albaneses a voltar a amar a cristandade e a Igreja. Vamos continuar a ver como irmãos aqueles que pensam de outra forma e que olham o mundo de outra maneira. Mas aqueles que procuram o nosso Deus, vamos continuar a convidá-los a regressar a casa. Ali oni koji traže Boga, mi I pozivamo da se vrate u svoju kuću. Na festa da Assunção, cerca de 20 mil católicos do Kosovo e dos estados vizinhos vêm rezar à Virgem de Letnica. Entre eles está Ismet Sopi e a sua família.
Para ser sincero, desde que fui batizado, que me sinto fantástico e finalmente livre. De certa forma, sinto uma satisfação por saber que segui a confissão dos meus antepassados. Quando fomos batizados, eu e a minha família fomos juntos aos túmulos dos nossos pais e segredámos-lhes que tínhamos cumprido os seus desejos e que agora éramos cristãos. Agora, Bitucci não honrou apenas os seus antepassados com o seu batismo. Para ele, o seu batismo é, acima de tudo, a sua solução para os desafios que o futuro lhe trará e à sua família. Fui batizado no dia 15 de junho de 1995. Com este ato, estou a venerar os meus antepassados, alguns dos quais sofreram para proteger a sua fé, apesar de se terem arriscado a sofrer graves consequências. É provavelmente a maior experiência da minha vida, e tanto eu como os meus filhos iremos permanecer neste caminho para sempre. Para os meus filhos não vai ser difícil decidir para onde ir, porque eu estarei numa situação de lhes mostrar o caminho para a verdadeira luz.